O DLSS 5 da NVIDIA foi o pior lançamento da história. Nesse vídeo eu vou te contar o que é o DLSS 5 e por que está gerando tanto burburinho por aí. E aí 3D Makers, eu sou o Igor Araújo e eu vou dar aqui as minhas impressões sobre esse lançamento aí da NVIDIA, o DLSS 5 ou DLSS 5, né? A NVIDIA lançou no GTC recentemente um evento onde eles contam as novidades que estão vindo por aí, o novo sistema de DLSS que promete aprimorar o realismo dos jogos com inteligência artificial. Até a versão 4 do DLSS, a sua função era aprimorar o gráfico dos jogos, aumentar a resolução e aumentar o FPS utilizando inteligência artificial, sem que isso impactasse no desempenho do jogo. É claro, o objetivo era aprimorar o gráfico sem gerar impacto no equipamento. E dá muito certo, é um recurso que inclusive nós utilizamos bastante aqui no desenvolvimento de projetos. Mas o que veio de diferente nessa versão do DLSS 5 é que esse recurso ele aprimora o realismo, iluminação, materiais, sombras e deixa tudo com um aspecto mais realista, utilizando inteligência artificial. Mas por que tanta gente está se incomodando com esse recurso? Enquanto eu estou falando aqui, eu estou passando para vocês verem aí os vídeos de lançamento mostrando o DLSS funcionando. Dá para ver que é um recurso que ele realmente aprimora muito o realismo, mas em alguns pontos ele deixa muito claro, muito explícita aquela característica de uma IA genérica, o que na minha opinião pode ter feito com que isso caísse um pouco no Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza acontece quando uma coisa que nós sabemos que é virtual, sabemos que não é real, começa a ser representada com muito realismo a ponto de nós começarmos a estranhar aquilo ali, de não fazer sentido. Tá tão realista que cai nesse vale. Eu sei que não é de verdade, então aquilo ali causa um certo desconforto visual. E por conta disso começaram a surgir vários memes, alguns deles que vocês estão vendo aí. E eu curti bastante esses memes, acho que a galera tem muita criatividade para utilizar esse recurso por aí. E o grande diferencial do DLSS não é só que ele usa a inteligência artificial para aprimorar o realismo dos jogos. Ele consegue fazer isso em tempo real e reinterpretando utilizando o frame anterior como referência. A gente sabe que se eu pegar uma imagem e utilizar a inteligência artificial para criar algo a partir dela, para aprimorar realismo, coisa nesse sentido, mesmo que eu pegue a mesma imagem e use o mesmo prompt, o resultado não tem como ser exatamente igual ao do anterior. Sempre vai ter alguma diferença, sempre vai ter variações, mas o DLSS consegue manter a consistência visual, característica dos personagens, rosto, luz e sombra, todo o visual, mesmo rodando ali em tempo real os frames do jogo. Isso por si só já é algo bem impressionante. E antes de dar a minha opinião sobre isso, eu vou explicar o que isso muda de fato para quem desenvolve jogos, para quem desenvolve aplicações e como que isso muda também para o usuário final. A nível de desenvolvimento de jogos, a gente sabe que um dos maiores objetivos dos criadores de jogos, das empresas e dos desenvolvedores é atingir o realismo no jogo. Tanto é que toda evolução, toda ferramenta, todo recurso que é lançado nas engines de jogos é justamente para aprimorar o gráfico, trazer mais realismo e melhorar o desempenho. Então, um recurso que permite fazer tudo isso, utilizando inteligência artificial com atualização em tempo real, não devia ser algo positivo? E para mim é. E eu vejo sim como algo muito positivo. Imagina que todo o trabalho, todo esforço que os desenvolvedores de jogos empenham em desenvolver gráficos mais realistas, em trabalhar com texturas, com shaders, vai poder ser mais simplificado, o jogo vai poder ficar mais otimizado, porque vai existir o recurso da inteligência artificial do DLSS 5 para aprimorar isso e permitir que esse jogo, por exemplo, consiga ser acessível em equipamentos menos robustos. Igor, mas não vai acabar acontecendo que todos os jogos vão começar a perder qualidade, as empresas, os desenvolvedores vão começar a propositalmente diminuir a qualidade dos jogos para ganhar desempenho e ficar sempre à mercê da inteligência artificial? Isso não vai fazer com que o visual dos jogos perca diferencial, perca características e fique sempre tudo muito genérico? Bom, na minha visão não, porque o DLSS ele não reinventa o visual do jogo, ele simplesmente aprimora, ele pega o frame que está ali e transforma ele em algo mais realista, aplica um filtro de realidade, né? E então ainda é necessário que o jogo entregue um cenário de qualidade, uma fotografia de qualidade, uma cinematografia de qualidade, um storytelling
storytelling de qualidade. O DLSS ele não veio para mudar o jogo, ele veio apenas para aprimorar, dar aquele tchan. Sabe aquele tchan que a gente sempre quer, que o cliente sempre quer? É esse. É essa função do DLSS 5. Então, nesse aspecto, não vai reduzir, não vai diminuir a qualidade do jogo, vai melhorar ainda mais aquilo que já é muito bem feito. Eu já consigo visualizar, por exemplo, isso sendo aplicado em VR. O VR hoje ele é um equipamento que não tem um desenvolvimento de gráficos muito bom, os óculos de realidade virtual não tem um desenvolvimento de gráfico muito bom, mas com recursos como esse, como o DLSS, utilizando inteligência artificial generativa em tempo real, isso pode ser muito promissor para esses recursos. E talvez finalmente a gente consiga rodar jogos mais pesados, jogos mais incorporados dentro do VR sem precisar conectar com o cabo no computador. Mas isso é só uma possibilidade. Eu acredito que vai facilitar muito a vida dos desenvolvedores, que é mais um recurso de otimização, consome menos poder de fogo da máquina e entrega mais resultado, ou seja, menos esforço e mais resultado. Isso é a fórmula do desenvolvimento. É o que a gente realmente tem buscado ao longo dos anos. Então, nesse sentido, eu tô bem otimista com o DLSS. Quem não lembra, por exemplo, daquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, cara? Uncle Phil, come try this. Fresh pasta of Bel Air. Um daqueles primeiros vídeos que foram lançados quando a inteligência artificial generativa estava surgindo, era tudo completamente distorcido, era tudo mal feito, a cara dele toda quebrada, toda engelhada, o macarrão enfiava na testa, era uma loucura, era um fuzuê louco aquele vídeo ali. Isso aconteceu apenas há alguns anos atrás, não é nem questão de década, 20 anos. Há alguns anos atrás surgiu esse primeiro vídeo e hoje, olha o que não é possível se fazer com inteligência artificial. Então o DLSS acabou de nascer, é uma ferramenta que está novíssima, saiu do forno tem alguns dias só. Então esses visuais caricatos, esses visuais de inteligência artificial genérica vão mudar com o tempo, vão melhorar, vão ser aprimorados sem dúvida alguma. Eu não dou um ano para que o DLSS 5, após ser lançado, após ser realmente estar na mão dos desenvolvedores, não consiga atingir resultados realmente extraordinários. E no próprio vídeo divulgado pela NVIDIA, a gente vê aí que em alguns resultados realmente ficou muito bom, como é o caso aí do Sirius Black do Hogwarts Legacy. Eu gostei bastante de como ficou o visual dele, mas dentro do mesmo jogo, essa senhorinha aqui já ficou com uma cara estranha, né? Ficou engelhado demais, acho que ficou com muito clarity, muita textura, a boca, alguma coisa ali não ficou legal e pra mim caiu realmente no vale da estranheza. Mas nesse exemplo aqui do FC Sports, por exemplo, que é o antigo FIFA, cara, que eu gostei bastante de como ficou o resultado, ainda pode melhorar bastante, mas jogo de futebol é aquela coisa, a gente não tem uma evolução de gráficos significativa há muito tempo. O jogo de futebol, quando sai um novo, é basicamente jogador mudando de time, coisa que se você gastar um dia ali para fazer essas modificações, você consegue manter o seu jogo atualizado sem ficar investindo muito dinheiro em atualização, porque de gráfico mesmo não havia melhorado nada. Mas com esse recurso, imagina, os jogos de futebol vão parecer jogos de verdade. E outro resultado que eu achei impressionante é nesse paisagismo aqui do Hogwarts Legacy. Aqui eu realmente achei um absurdo, porque eu joguei o Hogwarts Legacy assim que ele foi lançado, comprei o jogo, joguei no lançamento e eu senti uma certa frustração como jogador de esperar que aquele jogo, pelo menos no ano que ele foi lançado, entregasse um nível de realismo e um gráfico absurdo e surpreendente. E não foi o que aconteceu, porque afinal ele foi um jogo que começou a ser desenvolvido muitos anos atrás, ele teve atrasos, demorou a produção, aconteceu tanta coisa, e essa demora no lançamento do jogo impediu que o próprio desenvolvimento acompanhasse a evolução de gráficos. E agora, com uma simples ferramenta, um simples recurso novo, que é o DLSS 5, esse jogo teve o seu gráfico, o seu realismo potencializado milhares de vezes. Para mim ficou realmente incrível esse resultado. Imagina agora viajar por Hogwarts, viajar por todos aqueles cenários com o DLSS 5, vendo um nível de realismo muito maior do que a gente de fato viu no jogo original. Por essas e outras, eu acredito muito no potencial do DLSS 5, então não vim aqui nesse vídeo para esculachar o recurso, realmente precisa melhorar em alguns aspectos, mas eu estou muito otimista, tanto como desenvolvedor, porque vai trazer muitas possibilidades para os nossos projetos. Imagina você, no meu caso, eu trabalho com Archviz, a gente mexe com Archviz, imersão e projetos interativos, então imagina o cliente se inserir no projeto, que a gente já tem uma preocupação muito maior
com realismo, com os micro detalhes, imagina isso agora com o DLSS, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais otimizado trabalhar com os projetos em Archviz e entregar um resultado com o nível de realismo que o nosso cliente espera. Estou muito ansioso para que o DLSS 5 já esteja disponível. Assim que sair aqui no Unreal Engine, eu já vou baixar, não sei se vai sair já na versão 5.7 ou se eles vão lançar, não sei como é que tá essa comunicação aí, como é que vai ser esse lançamento de fato da NVIDIA para os desenvolvedores, mas assim que sair pode ter certeza que eu vou trazer vídeo para vocês aqui no canal mostrando o funcionamento dele. Agora me conta a sua opinião, o que você achou do DLSS 5? Caiu no Vale da Estranheza? Foi o pior lançamento da NVIDIA até agora? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha também. E claro, se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou. Se você não gostou, comenta também aqui o que eu poderia ter feito para deixar esse vídeo ainda melhor. Se inscreva aqui no canal da CG Plus Academy e principalmente compartilhe esse vídeo aqui com alguém que também vai gostar de conhecer esse conteúdo. Muito obrigado pela sua presença e pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! E para você que é 3D Maker raiz e ficou até os pós-créditos aqui do nosso vídeo, conta para mim qual é a sua expectativa com o futuro do Archviz, agora com inteligência artificial, com a NVIDIA informando que talvez não lance novas placas de vídeo até 2028, não tendo trazido nenhuma atualização, nenhuma informação sobre a linha Super das RTX 50, colocando todo o seu investimento em data centers, em chips de memória para inteligência artificial. E tendo lançado agora o DLSS 5, dá para ver que a NVIDIA está completamente focada nisso, está completamente focada em inteligência artificial. Vamos ver o que eles vão realmente lançar aí nos próximos meses. Vou ficar de olho para trazer mais novidades para vocês, mas quero saber de você também. Quais são as suas expectativas para o futuro do Archviz? Comenta aqui para a gente trocar uma ideia. E se você quiser conversar mais sobre esse assunto, o link está na descrição aí também da nossa comunidade 3D Makers. Lá você pode entrar de graça e trocar ideia com todo mundo por lá, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.